Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e internautas também, irmãos que estão impedidos, por causa das restrições protocolares relacionadas ao Covid, que Deus abençoe a todos. Nós estamos participando desse trabalho dos jovens, que tem como tema principal, tema gerador, a mentalidade cristã. E ontem nós falamos um pouco sobre a mentalidade cristã, com aspectos relacionados à questão sociológica, filosófica, histórica. E hoje nós vamos trabalhar a questão política. E desde já, trabalhando essa questão política, nós percebemos o quanto o nosso país tem se debruçado nas questões candentes da política nacional e internacional. Como os nossos grupos sociais, redes sociais, têm se levantado com questões antagônicas, inclusive a respeito da política. Mas vamos iniciar fazendo uma leitura clássica sobre a política, Romanos capítulo 13, e uma que propriamente não é utilizada, pelo menos não diretamente, mas começando com Romanos 13. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar junto com os irmãos aqui em Anápolis, conhecendo a igreja do Pastor Jesus. Eu tive a oportunidade de pregar numa ordem de pastores, pastor? Quando era o templo antigo, E eu fico muito feliz de ver esse templo novo, ainda, claro, carecendo de algumas mudanças, ainda não está pronto, mas a gente já dá para imaginar, quando estiver pronto, o que vai acontecer aqui, como vocês serão abençoados aqui nesse local, nesse novo templo. Romanos capítulo 13 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Outro texto para nós também, ao longo dessa fala, discutirmos, é Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1. Que diz assim: tendo chamado os seus discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar nesse instante? Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de, juntos com os nossos irmãos, estudarmos um pouco mais a respeito da Tua palavra, Senhor, e também, Senhor, o que ela diz a respeito dos temas atuais. Pedimos, Senhor, a Tua graça, pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ministre com liberdade, de tal forma, Senhor, que nós tenhamos uma mentalidade cristã, Senhor, onde possamos dar passos firmes, conscientes, em todas as sendas, ó Pai, mas hoje, principalmente, Senhor, em relação à senda política. Faz isso, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos, o tema que nós vamos trabalhar hoje é como ser cristão em um Brasil polarizado. No finalzinho do governo Dilma, no governo Dilma, houve muitas manifestações exigindo, né, um Brasil diferente, manifestações contra a corrupção, muitas pessoas saindo na rua, e começou lá em São Paulo por uma questão que era alguns centavos relacionados à passagem de ônibus, e virou um grande movimento lá em São Paulo, por exemplo. E o pessoal, naquela época, né, estava com as questões políticas muito afloradas, talvez mais afloradas do que agora, né? Tanto é que depois o Brasil tomou algumas posições políticas a partir daquele momento especial que a gente estava vivendo de muita contestação em relação à questão da corrupção. E houve uma história, né, uma brincadeira, evidentemente, de que num ônibus havia um senhor que espirrou. Não tinha Covid naquela época ainda, né? Ainda bem. Mas ele espirrou, e aí uma pessoa disse, saúde. A outra diz, educação. A outra diz, habitação. E aí uma pessoa chegou, levantou-se, botou a mão no peito, começou a cantar o hino nacional, e todo mundo começou a cantar o hino nacional. Tal era a questão política naquela época, a efervescência, né, de questões relacionadas ao nosso país. Também eu me lembro, né, de uma invasão que teve no Congresso, acho que vocês lembram também, de umas 30 pessoas, né, que entraram no Congresso, né, com ideias de mudança no Congresso, invadiram o Congresso. A polícia legislativa lá deve ter olhado para aquilo e perguntado, quem são esses? Sei lá, acho que são turistas, né? E entraram umas senhorinhas, alguns senhores, foram até a tribuna do Congresso, subiram na mesa, e uma das senhoras ali, né, ali excitada com aquela situação, evidentemente com o coração ali palpitando, olhou para um mural que havia lá e viu uma bandeira. E viu ali, olha essa bandeira aqui, uma bandeira vermelha. O Brasil nunca terá uma bandeira vermelha, e apontando para a bandeira do Japão, né? E essa história ficou muito característica, né, de como as pessoas, elas estavam apaixonadas pela política, mas muitas sem informação, muitas sem saber exatamente o contexto do político do país, e até sem informações reais da condição pela qual estava passando o país, né? E hoje, né, ainda nós vivemos uma polarização que infelizmente não se encerrou na eleição, aliás ameaça, né, agora existir nessa próxima eleição também. A gente pensou talvez que essa polarização se daria apenas no momento da eleição, depois amenizaria e nós teríamos um governo que estabeleceria a sua política, a sua pauta econômica, a pauta social, ambiental e por aí afora, e, claro, negociando com o Congresso, mas não aconteceu isso, né? A gente percebe que ainda a polarização é grande, né, e ameaça ir até a próxima eleição, acontecendo já nessa eleição da prefeitura. Mas e aí, né? Nós estamos falando sobre o país, e até eu vi essa figurinha que eu achei interessante, porque uma pessoa disse, chega de intolerância, seu fascista sanguinário, e outro, basta de violência, comunista assassino. Os debates na rede social se assemelham muito a essas questões. Aliás, a rede social é o domínio das pessoas radicais em todos os aspectos, né? Geralmente existe um amplificador, né, de voz nas redes sociais, e existem aqueles que são pessoas descontentes, e até os publicitários dizem, né, que uma pessoa descontente, ela fala sobre o seu descontentamento para 10 pessoas, enquanto que aquele que está contente fala para 3. Então o descontentamento na rede social ganha muito eco, né, e as pessoas que não estão satisfeitas, elas acabam, né, se manifestando de forma até violenta nas redes sociais. Mas a questão é como ser cristão em um Brasil polarizado. Primeiro, eu gostaria de trazer uma introdução dizendo que o Brasil e o mundo vivem no campo político uma época de extremos. Então não é só no país, no Brasil, que nós vivemos essa situação.
Nos Estados Unidos também, você vê, a eleição foi apertadíssima, no sentido, quer dizer, polarizada, dividiu os Estados Unidos, né? E até a eleição está sob júdice, né? Ainda tem alguns processos aí a serem julgados para que essa eleição seja totalmente certificada, validada. Alguns estados já certificaram, outros ainda não. Mas ocorreu no berço, digamos, não no berço, mas no país que mais representa a democracia no mundo, né, essa polarização. E em outros lugares, nós podemos perceber também liderança de líderes muito fortes, autocráticos também. Na Turquia, nós temos o Erdogan, né, que, baseado na Irmandade Muçulmana, alcançou o poder e também com uma pauta muçulmana muito forte, de islamização muito forte. E a Turquia, dos países que eram países muçulmanos, era conhecida como uma democracia islâmica, né? Ainda é, mas cada vez mais ela está sendo descaracterizada. Até mesmo muitos diziam, né, em relação à Turquia, que ela deveria entrar no mercado comum europeu, né? No euro, na zona do euro, mas o fato é que, por conta da política atual, nós vemos um retrocesso. A Índia passa por um processo complicado também. Você tem um governo também extremo de hindu, que persegue muçulmanos, né? Não está fácil ser missionário lá na Índia. Um missionário nosso, da nossa igreja, o Oséias, foi lá para a Índia. Foi numa região até que favorece um pouco o cristianismo, aquela região de Goa, né? E ele estava num culto no lar e ele foi hostilizado. E muitos hindus entraram na reunião, terminaram com a reunião, dizendo que os cristãos ficavam comprando os hindus e ele não pôde continuar o seu trabalho. E o governo favorece muito essas manifestações, né? Esse tipo de rejeição a quem não prega uma religião hindu ou um nacionalismo hindu. Então existe uma radicalização política no mundo, em vários países. É um estilo de fazer política diferente, né, porque hoje se utiliza as redes sociais, que é uma espécie de democracia direta. Aconteceu isso no movimento que acabou fazendo com que houvesse o impeachment, né? Então, as redes sociais foram muito importantes nesse processo. E até se discutiu, entre os políticos também, né, o peso das redes sociais agora nessa questão da democracia direta. E a democracia direta, entre aspas, da rede social, ela é legalista, né? Ela comete até atrocidades, linchamentos virtuais. Linchamentos, rapidamente. Então, acontece um fato, por exemplo, eu não quero entrar no mérito, né, mas um fato recente, que até já está sendo esquecido, porque isso é muito rápido, mas a questão do racismo, né? Aquele jovem que foi morto, aquele senhor que foi morto no Carrefour, né? Então, houve toda uma discussão racial acerca do que aconteceu, né? Isso tem acontecido com uma certa frequência nos supermercados, né? A violência dos seguranças, e principalmente contra negros. E rapidamente um movimento de boicote surgiu em relação ao Carrefour. Rápido. 2 supermercados foram depredados. Então a rede social age de uma forma muito rápida, a mobilização é imediata, né? As manifestações são ali organizadas em coisa de horas, minutos até, e aí você percebe o poder das redes sociais. Só que parece que esse poder foi superestimado. Nessas últimas eleições, percebeu-se que a população começou a votar nos antigos políticos, nas hierarquias políticas regionais, mostrando que o partido político ainda é a forma mais adequada e, claro, constitucional para você exercer o poder. E sem a base do partido político, né, você não consegue governar somente com redes sociais.
Você pode fazer grandes mobilizações, mas não consegue governar. Está se chegando a essa conclusão, principalmente nessas últimas eleições, né? Mas existe, então, uma radicalização na política que foi amplificada através das redes sociais. E se, por um lado, existe uma valorização da política, que é importantíssimo, nunca se discutiu tanto política como nos dias atuais, né? E isso é muito importante, né? Valorização da política como meio de transformação da sociedade. Por um outro, uma excessiva politização inviabiliza uma discussão saudável, racional e honesta da coisa pública. Então, nós vemos uma discussão, às vezes, problemática. Um rapaz, um amigo meu, jovem, ele se radicalizou politicamente, de tal forma que, numa conversa, ele falando sobre os adversários políticos, ele dizia, não deixa eles falarem, você não pode deixar ele falar. Você tem que, toda hora, interromper, ridicularizar, fazer uma defesa, um ataque ad hominem, quer dizer, um ataque à pessoa, ao sujeito, para que ele não vença na argumentação, não vença o debate, porque esse grupo é bom na argumentação, então você tem que utilizar outros recursos para calar a boca do adversário. Então eu fiquei assustado com esse tipo de situação, porque na verdade a política exige que você possa ouvir o contrário, possa haver debate, argumentação, inclusive até para você poder melhorar o seu posicionamento político, para você poder apurar. Sem diálogo não existe a política, né? Mas vamos lá, algumas definições. O pastor Robson Cavalcante, falecido já, saudoso, ele escreveu um livro chamado Cristianismo e Política, que foi um dos livros que começaram a introduzir esse assunto no meio evangélico. E quando eu li aquele livro, é um livro já meio antigo, né, pastor? É um livro dos anos 80, né, década de 80, e eu li esse livro já no seminário, e eu achei muito interessante o livro, porque mostrava como na Bíblia havia política, né, como a Bíblia, desde o seu início até o final, até o Apocalipse, está cheio de informações políticas, né? E a importância de nós cristãos termos também uma visão política adequada, uma ética cristã política. Em relação ainda a algumas definições, a política pode ser definida como a ciência que se preocupa com a forma de gerir a cidade. A palavra política vem de polis, de cidade. A Grécia foi muito importante até para definir conceitos políticos como democracia, aristocracia, né? Ditadura. São termos que a gente pode perceber que na Grécia Antiga já havia, né, esses termos, que eram formas diferentes de você governar. Atenas governava de um jeito, na época de Sócrates, né? De grandes políticos, pensadores, e Esparta governava de outro jeito, né? Então você tinha maneiras diferentes das cidades gregas serem governadas, uma mais democrática, a outra mais aristocrática. Então esses termos foram sendo, né, burilados a partir da Grécia Antiga, mesmo que a democracia não fosse plena ainda na Grécia Antiga, porque a democracia era apenas para as famílias ricas, escravos não votavam, mulheres não votavam, né? E estrangeiros também. Então apenas as famílias que tinham posses votavam, né? Mas ali já começou uma ideia de democracia. É importante também não confundir política com politicagem, né? Quando a gente olha para a política brasileira, tal, a gente fica muito desgostoso, né? Muitos escândalos, muitas malversações do dinheiro público, corrupção, propina, e não existe um dia sequer que a gente não ouça acerca de algum escândalo em alguma cidade, em alguma prefeitura. Isso desgasta a gente, né, fazendo com que a gente descreia, né, dos políticos. Mas também é importante dizer que também não podemos confundir o político apenas com a eleição, porque a gente pensa na política no período da eleição, né? E chega, tal, pega a bandeira,
do seu candidato, né, que é da igreja. Tem um vereador tal aqui na igreja, agora vamos nos mobilizar, né, vamos colocá-lo lá, né, ou um prefeito. Então a gente pensa muito no período eleitoral. Lá na nossa cidade também é a mesma coisa, a igreja também, a gente pensa muito no eleitoral. Mas política, com P maiúsculo, né, se faz a todo tempo, com atitudes e ações políticas que extravasam apenas a eleição. Por exemplo, uma pessoa que teve uma participação política muito importante nos Estados Unidos foi o pastor Martin Luther King. E ele não concorreu a nenhuma eleição, né? Ele não foi pelo método eleitoral, mas foi pelas manifestações pacíficas contra o racismo. O mesmo a gente pode dizer do Desmond Tutu contra o regime de apartheid na África do Sul, a importância dele. Aliás, ele trouxe uma frase maravilhosa. Ele dizia, olha, quando nós estávamos aqui na nossa terra, chegaram os homens brancos. E eles chegaram com uma Bíblia, né? E eles tinham a Bíblia e nós tínhamos a terra. Mas aí eles nos ensinaram a orar. E quando nós fechamos os olhos e depois abrimos, eles estavam com a terra e a gente estava com a Bíblia. Né? E ele, pastor anglicano, ele disse, mas com a palavra de Deus, né, com os princípios bíblicos, a gente vai governar esse país, a gente vai superar as questões raciais. E aconteceu isso, né, na África do Sul, né, quando terminou o regime do apartheid, houve um governo de coalização, de unidade impressionante, né, que fez com que a África do Sul se tornasse viável. Poderia haver uma grande revolução, poderia haver um massacre, mas os políticos naquela época, e eu acho que aí a graça de Deus também, porque a graça de Deus está espalhada e age inclusive em políticos, também não despreze isso, né? Foi importante naquele país para que eles pudessem se equilibrar. Tem os seus problemas até hoje, evidentemente, mas eles superaram uma fase muito difícil da vida deles. E em relação à política, existem 3 tipos de pessoas, o Robson Cavalcante diz isso, eu acho que ainda é válido. Existe o alienado, que é o sujeito que não conhece nada de política, confunde com o eleitoral apenas, vai lá, deposita o seu voto a partir de decisões não muito bem pensadas, né? E não muito bem estruturadas, não sabe o que é o executivo, não sabe o que é o legislativo, não sabe o que é judiciário, confunde as coisas. Teve um candidato à prefeitura lá de São Paulo que ele dizia, eu vou colocar a rota na rua, a rota vai voltar, tal e tudo mais. Isso em campanha. Mas ele era prefeito, o máximo que ele podia chegar e fazer é colocar a guarda municipal para poder cuidar de estátua, né, de escola, ficar na frente ali, porque a guarda municipal só fazia isso. Mas muitas pessoas com aquele medo, aquela insegurança, votaram no prefeito porque ele falou da rota na rua, que era um aspecto do governador e não da prefeitura. Era o secretário de segurança do Estado que poderia trabalhar com as polícias militares e civis. Então o que a gente percebe, né? Então aquele que é alienado, ele vota como vota num partido de futebol, vota pela paixão. Aí outras questões, vota, né, por aquele que oferece mais, né? Outro dia eu fiquei com uma vergonha, irmãos. Estava ali, né? Estava com um membro da igreja, uma irmã. Mas uma irmã, sabe aquelas irmãs meio complicada, né? Ela conhecia o bairro todo ela conhecia, era uma pessoa muito falante, né? E era uma ajuda boa na evangelização, né? Só que eticamente ela era meio problemática. Aí veio um candidato a vereador, trazendo um santinho, né, que é a propaganda política, deu isso para mim, conversou um pouco para mim, falou das suas propostas. Falei, não, mas o que você pretende fazer aqui na região? E aí a irmã chegou e disse, a questão é o seguinte, você tem que fazer um churrasco aqui para a turma. Faz um churrasco para que a gente possa votar em você. Se você não fizer o churrasco, pode esquecer, porque o outro lá vai fazer. Eu fiquei com uma vergonha, irmãos. Aí o sujeito olhou para mim e tal. Aí eu falei, irmã, espera um pouquinho. Não, mas pastor, é assim que ganha eleição aqui, né? Então, essa é o tipo de alienação que favorece ao político que pensa apenas em fazer politicalha, né?
em apenas ganhar, né, o voto das pessoas e depois comprar os votos e depois utilizar o dinheiro público para, né, fazer as suas negociatas. Então, alienado é assim, temos o consciente sabe as competências dos poderes, sabe o que é um trabalho de um vereador, de um deputado estadual, federal, de um senador, né, na confecção, na produção de leis, na emenda de leis, trabalhando na Constituição e por aí afora. Também sabe qual é a competência do Executivo, porque muitas vezes a pessoa vota no Executivo pensando assim, eu vou resolver o problema, por exemplo, o problema das igrejas, vou colocar assim, né? Mas isso quem resolve é o Legislativo, né? Vou estabelecer uma lei relacionada à questão de costumes, mas isso quem resolve é o Legislativo, são deputados, são senadores. É claro que o governo pode, claro, influenciar, mas a pauta do governo é como governar, o que vai fazer em relação ao povo, na questão da economia, né, questões que são profundas para que a coisa pública seja administrada, né, quais são os critérios, né, para o uso das verbas, né, quais são as prioridades na educação, na habitação, né, coisas que o Executivo tem que fazer. E, aliás, né, todo Executivo, num país democrático, tem os limites das leis, das constituições, daquilo que foi votado, daquilo que já foi estabelecido, nos orçamentos, nos limites de orçamento. Então, como vai fazer para lidar com o orçamento? Você está prometendo muito, como é que vai fazer? Então, a pessoa que é consciente tem noção disso. E na hora de votar, vai analisar os discursos, os programas de governo. Teve alguns programas de governo na última eleição que eram ridículos. Em termos de educação, as propostas parece que foram feitas na última hora, né? E a gente precisava amadurecer esse campo da política. E o engajado é aquele que está no partido político, aquele que é ativista, militante, está defendendo um partido, defende alguns candidatos, ele se identifica com o partido, seja ele de que linha for, ele tem essa identificação e por isso ele trabalha, ele é atuante. Em relação aos regimes políticos, só para a gente entender um pouco, né, vamos pensar o que existe hoje na oferta de regimes políticos atualmente no mundo. Nós temos ditadura, um líder ou um grupo que se impõe mediante a força e governa acumulando ou controlando o legislativo, o judiciário. Quer dizer, o ditador é aquele que controla, né, o judiciário e o legislativo. Às vezes a forma como ele faz isso é já com um golpe, já tem um apoio militar, um apoio popular grande, e se estabelece, e ele vai controlar a Câmara Legislativa e também vai dominar o judiciário. Ele acaba acaba acumulando todas essas funções. Pode ser uma ditadura militar, pode ser uma ditadura cívico-militar, quer dizer, parte da sociedade civil juntamente com os militares. Pode ser uma ditadura religiosa, sempre é militar, né? Porque você precisa do apoio, você precisa das armas para se impor. Mas pode ser uma ditadura religiosa, né? Você tem nos países islâmicos várias ditaduras religiosas, e a direita ou a esquerda, né? Essas modalidades existem. E é interessante, hoje em dia, e você vê, existe sempre, a democracia sempre está em perigo em relação a isso. Porque existem governos que se impõem pela via democrática, conseguem chegar pela via democrática, e depois começam a fazer, pouco a pouco, mudanças, até no legislativo, no próprio judiciário, com o objetivo de concentrar poder lá na frente, com o objetivo de tomar o poder. Nós temos exemplo na América do Sul de ditaduras que se estabeleceram dessa forma. O impeachment também, de certa forma, foi realizado com esse discurso: olha, esse partido aí vai tomar o poder.
né, e nós nos tornaremos como outros países em outros lugares. Isso pode acontecer tanto à direita como à esquerda. A monarquia, a liderança ocorre a partir de um monarca sucedido hereditariamente, é o caso, por exemplo, da Arábia Saudita, né? Existe geralmente uma justificativa religiosa, tratando o monarca como um símbolo de um governo divinamente estabelecido, como é o caso de algumas monarquias islâmicas. E existe a monarquia constitucional, que o rei não manda nada, é a rainha da Inglaterra, né? Ela é apenas um símbolo, representa o Estado, mas tem o líder do governo. O líder do governo é o primeiro-ministro, é o chanceler, esse realmente governa. A rainha, ela representa, né, o Estado, representa o governo, né, como acontece em algumas monarquias europeias. Aqui no Brasil a gente ainda tem herdeiros da monarquia, né, que até desejam que o Brasil se torne uma monarquia constitucional, né, ao modelo europeu, né, espanhol, inglês e por aí afora. E a democracia, que é a liderança política é escolhida diretamente pelo povo, demos. Quando a gente ouve essa palavra demos, a gente fala, está explicado, né? E o pessoal diz, a democracia, né, bota aquele meme, né, de Jesus e Barrabás, né, e o pessoal coloca democracia, né, ouvir a voz do povo é problemático desde aquela época, né? Mas o fato é que essa democracia, ela é exercida através das eleições. É o povo que escolhe os seus líderes. E existe uma divisão de poderes independentes, coloquei a dependência aqui, mas independentes, que exercem controle, e existem pesos e contrapesos. Então, por exemplo, se o executivo começa com uma forma mais autoritária, você tem o judiciário e tem o legislativo. Se tem problemas no legislativo, você tem o judiciário e você tem o executivo para poder exercer, né, pressão. E assim por diante, pesos e contrapesos, né? É muito importante porque a democracia, ela trabalha com uma ideia, né, que o governo de um só é um governo autoritário, que descamba, né, para a corrupção. A ideia é essa. Então a democracia trabalha com a alternância de poderes, a ideia de que você pode mudar os seus líderes. E a democracia, diz Winston Churchill, é o pior dos regimes depois dos outros. Depois dos outros. Porque pelo menos na democracia você pode, quando as coisas estão muito mal, mudar o regime. Um dado importante, né? Os batistas são fundamentais nesse negócio de democracia. Os batistas lutaram, por exemplo, lá nos Estados Unidos, pela ideia da liberdade religiosa. Não havia liberdade religiosa, o governo é que estabelecia qual seria a religião do povo, e os batistas nos Estados Unidos lutaram pela liberdade religiosa. E os batistas também lutaram pela eleição direta dos seus representantes, dos pastores. E nos Estados Unidos, a influência batista e presbiteriana também, porque os presbiterianos é uma democracia representativa. Aliás, esse negócio de eleição americana, né, com os delegados, tem muito do presbiterianismo aí. Muito do presbiterianismo. Né? Parece que eles escolhem os presbíteros, né, e aí democratas e republicanos. Está muito parecido com a forma de governo que existia entre os puritanos, presbiterianos, né, com características presbiterianas. Então os Estados Unidos, que foi constituído, né, a partir de muitas igrejas, percebeu que só teria um governo viável se fosse através da democracia. A democracia nos Estados Unidos se impôs pela diversidade de igrejas que existiam lá. Puritanos, quakers, batistas, presbiterianos. Não queriam o modelo da Inglaterra, que o governo impunha que deveria ser a igreja anglicana, que deveria ser essa a principal igreja e por aí afora. Então a democracia americana tem muito mais a ver com a história da igreja do que propriamente com por exemplo, a Revolução Francesa. Interessante isso, porque a Revolução Francesa trabalha os princípios democráticos, a divisão dos 3 poderes e por aí afora. Mas nos Estados Unidos a democracia se deu muito pela via cristã.
né, pela ideia de que as pessoas são livres para escolher os seus governantes. E os batistas são campeões nisso. Pelo menos eram. Ultimamente, né, muitas igrejas batistas estão deixando para lá esse negócio. Esse negócio de voto dá muito trabalho, eleição todo ano. Bota o filho do pastor mesmo, né? Vamos lá, depois o neto, bisneto. Vamos fazer uma monarquia batista aqui, né? E por aí afora. Existe a questão dos partidos. E aí o partido político se apresenta como uma proposta para o governo da polis. Baseia-se num grupo, numa classe social ou causa, possuindo uma ideologia norteadora como proposta de governo. Grosso modo, o partido pode ser caracterizado por regimes de natureza econômica, capitalismo, socialismo, suas vertentes, neoliberalismo, social-democracia, trabalhismo, cooperativismo, socialismo, comunismo, anarquismo. Todas elas formas de se pensar o governo, como deveria ser o governo na polis, né? Ou por princípios religiosos. Existem partidos que têm uma proposta cristã, né? Ou islâmica, ou hinduísta, ou até mesmo causas como ambientalismo, feminismo, racismo, corintianismo. Tem um pessoal que lá em São Paulo que quer registrar o partido do Corinthians. Gente, é duro, né? Também, né? É duro. Daqui a pouco o Flamengo vai querer entrar nessa e vai ser fogo, viu? Mas aqui, por exemplo, existe o Partido da Mulher, né? Dos aposentados. Tem o Partido Verde, que aí é uma causa ambiental, né? Então existem vários partidos. A gente pode até discutir hoje a questão se tantos partidos assim seriam necessários, né? E essa multiplicidade de partidos e a forma como eles recebem verbas, elas causam as inúmeras produções de partidos, partidecos, apenas para mamar no dinheiro público, né? Então isso é uma questão, um problema brasileiro que precisa ser resolvido. Então a gente precisa pensar no legislativo, nos deputados que levam a sério esse negócio de partido, né? As coligações e tudo mais. Mas, por exemplo, um partido sério, você tem uma visão econômica de partido, que é, por exemplo, uma visão neoliberal, liberal, ou uma visão socialista. E dentro desse partido você vai ter os diretórios, que vão trabalhar com o feminino, né, vão trabalhar com a mulher, com os jovens, com os idosos, com as causas do meio ambiente e por aí afora. Num partido sério você tem vertentes também. Então existem aqueles que defendem o neoliberalismo, mas que neoliberalismo? Como vai ser esse neoliberalismo? Ou que socialismo? Vai ser um socialismo democrático? Vai ser um socialismo mais radical, com o objetivo mesmo de tomar o poder, né? Geralmente existem nos partidos várias facções. Um socialismo cristão, né? Um partido conservador. É que isso está muito estranho hoje na forma brasileira, porque está muito diluído, né? Você não tem grandes partidos que discutam seriamente essas questões. E por isso a gente fica em discursos superficiais. Esse é um grande problema da nossa democracia. A nossa democracia é muito nova, gente. É muito nova. Ela ainda vive aquele momento do populismo. Vamos lembrar, né, dos presidentes que nós tivemos. No Brasil teve o período colonial, né, capitanias hereditárias, depois capitania geral. Aí veio a família real. 1808, você tem a família real aqui, o começo do Império, com Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, período de regência no meio, mas Dom Pedro II. Em 1889 surge a República. Uma república que era uma república que Minas e São Paulo se alternavam, né, no poder. Era da elite cafeicultora, agrária, né, que não visava o país. Aí você tem um período de ditadura Vargas, de 30 a 37. E depois, ainda depois da ditadura, o Vargas, ele é eleito novamente. Então você tem um período aí
ainda maior de governo Vargas, depois ele se suicida. Alguns dizem que suicidaram ele, mas aí já a história não confirma isso. Aí você tem o período, né, da república conhecida como uma república populista, né? Líderes regionais, caudilhos mesmo, né, começam a governar, e aí você tem o Juscelino Kubitschek, no final desse período, depois o Jânio Quadros. E a proposta do Jânio Quadros, o que o Jânio Quadros fazia como presidente? Proibiu o biquíni na praia. Proibiu o biquíni. E o povo gostava disso. Isso é uma pouca vergonha, né? Isso dava voto, aliás, dava um caráter de seriedade, enquanto o país estava ali. E ele desejoso também de fazer um golpe, né? O Jânio Quadros desejava fazer um golpe militar, não conseguiu apoio, aí renunciou. Aí teve o período militar, foram 21 anos. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo. Com todos os problemas também que teve naquela época, problemas de corrupção, né? Porque o país é o mesmo, gente, as pessoas são as mesmas, né? Problemas sérios também. Eu vivi parte desse período, não sou tão antigo, mas também não sou tão novo. Lembro bem, principalmente do governo Geisel para frente, Geisel e Figueiredo, né, que era o fim do regime, que estava muito desprestigiado por problemas econômicos. O país passava por problemas econômicos seríssimos e aquela pressão da democratização. Aí tem a democratização, né? E a democratização do jeito que a gente conhece aqui, os problemas, as dificuldades, né, que existem no nosso país, de uma democracia nova ainda, nova, que a gente precisa muito ainda aprender. Mas vamos lá para a Bíblia, né? A política na Bíblia, a Bíblia possui inúmeros exemplos de regimes políticos e princípios. Dá para fazer uma história de Israel a partir da política, dos regimes políticos do qual passou Israel. Por exemplo, o regime patriarcal, né? Abraão, por exemplo, era um líder militar, religioso, sacerdotal, né? Ele tinha essas funções, ele ia para as batalhas, organizava os 300 e poucos homens que ele tinha, né, para salvar o Ló. Então era uma forma de organização tribal, né, em que o líder do clã era o chefe. Depois se organizou isso, nós temos a judicatura, que aí líderes se levantam, unificando as várias tribos, aumentou o número, foi necessário uma organização social maior, e esses líderes se levantavam para aspectos pontuais, vencer os adversários e organizar o povo. E aí veio a monarquia. A monarquia, né, unida, depois a monarquia dividida, que é um outro sistema. Um sistema que organizou melhor, digamos assim, a política, mas trouxe também distorções. Teve em Israel, por exemplo, uma concentração terrível de renda. É só a gente ver o livro de Amós, falando sobre a balança enganosa, a pobreza no período de Jeroboão II, né, o rei de Israel, e por aí afora. E os profetas ali, falando contra os reis, profetizando, dizendo que eles estão julgando, não estão fazendo o reto juízo, e por aí afora. E na época, por exemplo, do Novo Testamento, a gente já pega o império. Na verdade, no Antigo Testamento, o Império Babilônico, depois Império Persa, Império Grego-Macedônico, e no Novo Testamento, Império Romano, que já é um outro tipo de organização. A Palestina é um estado escravo do Império Romano. Os judeus têm que trabalhar para os romanos. Jesus, ele nasce nesse período. E nasce, né, numa promessa de ser o Messias, um líder político. Por isso a tentativa de matar Jesus logo desde o início, né? Os romanos e todo mundo ali com medo da mensagem de Jesus, acreditando que ele poderia insuflar a população contra o Império Romano. Os próprios discípulos achando que Jesus Cristo ia estabelecer um governo político, né? E aí Jesus Cristo, ele contraria toda essa visão. Na época, na Bíblia, não havia separação entre política e religião. Um governo laico é uma conquista recente, por volta do século XVIII.
E toda e qualquer interpretação que a gente faça sobre o governo na Bíblia deve levar em conta o contexto político e religioso da Bíblia. A gente precisa entender, né, que naquela época o governo, por exemplo, na época de Jesus, era um império. Nós vivemos numa democracia. E aí vem, então, o Romanos 13. Eu vou correr um pouco aqui. Mas quando Paulo escreve no ambiente político, onde o governo era centralizado na figura do imperador. E não havia muita discussão, não havia nenhuma discussão. Você não podia discutir com o imperador. Ele controlava tudo, legislativo, executivo. Nero, por exemplo, não ia com a tua cara, mandava matar. Né? O Nero, ele, quando tinha casamento na corte, ele simplesmente dizia: eu vou deitar com a sua mulher, antes de você ter o relacionamento com ela. Era imperador, quem ia discutir com o imperador? Né? Calígula colocou um cavalo no Senado. Né? E vai discutir com o imperador? Não. A única forma de chegar é quando o imperador se enfraquecer e fazer como fizeram com César. Mataram ele quando ele entrou no Senado. E aí, revoltas internas terríveis. Todo o arco do triunfo, toda vez que um general chegava em Roma, tomava o poder do outro. Né? Eram lutas terríveis pelo poder através dos regimes ditatoriais. E quando o apóstolo Paulo escreveu, dizendo a respeito sobre essa questão da autoridade, a gente tem uns princípios bíblicos. Por exemplo, o governo foi feito por Deus. As instituições, elas foram formadas por Deus. A família é uma instituição divina. O governo também, pelo que a gente pode depreender da história de Israel, a necessidade do governo. A igreja foi instituída por Deus. São instituições importantes. Nós somos seres sociais e precisamos de instituições. Então, é importante que a gente entenda esse aspecto. E quando Paulo está escrevendo sobre a autoridade, ele não está avalizando o Império Romano, mas ele está colocando um princípio que a autoridade é necessária para manter a ordem. E no regime democrático, a nossa autoridade é a Constituição, que foi votada, né, como Carta Magna. Nessa Constituição, num regime democrático, os cidadãos escolhem seus líderes baseados nela. Então, por exemplo, se a gente vota na situação, estamos obedecendo à Constituição. E se a gente vota em alguém que se opõe ao governo, estamos também votando no governo. Estamos obedecendo à Constituição, porque isso faz parte do jogo democrático. Essa questão, mas Deus escolheu a pessoa ali. Né? Então é como se Deus escolhesse para a gente todas as coisas, e não é assim, a gente sabe que não é. Por exemplo, você que casou, foi Deus que escolheu a sua esposa? Foi, pastor, porque eu vi nela, Deus falou no meu coração e aí eu gostei dela, mas passou pela sua escolha. Teve um casal lá na igreja, pastor, que foi assim, né? Eles casaram por causa da profecia. Tinha uma irmã que chegou e disse: você vai casar com esse, uma igreja que eu frequentei, e você vai casar com esse. E aí, brigavam, e toda hora ele chegava: eu só casei com você porque Deus mandou, porque senão eu não casava com você. Né? Então, existe um plano de escolhas que são nossos. O trabalho, né? A pessoa com quem a gente vai. É claro que a gente faz tudo com oração, pede a direção de Deus, mas em termos de instituição, o governo também é assim. A gente tem a responsabilidade de escolher os nossos governantes. E claro que Deus governa sobre todas as coisas. No final, Deus vai estabelecer seu reino aqui, literalmente. Por enquanto nós temos o reino espiritual, Deus agindo, a graça de Deus trabalhando em todos os aspectos, mas haverá um momento em que Deus vai estabelecer o seu reino aqui, e mostrando que não serão os reinos terrenos que darão conta dos problemas que existem na sociedade, mas sim Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, problemas ambientais existem? Existem. Vão existir, são bíblicos. A gente é responsável por eles? Porque foi o nosso pecado que fez essa bagunça. E continua fazendo essa bagunça. Tem que ter preocupação ambiental? Tem que ter. Mas quem é que vai resolver? Deus vai resolver. Não somos nós. Problema social.
a gente tem responsabilidade? Tem que trabalhar pelos problemas sociais? Sim, porque a gente ama o próximo. Vamos resolver? Não. Não, porque quem vai resolver tudo vai ser o Senhor Deus no final dos tempos. Tudo a gente não vai resolver. A gente vai trabalhar localmente, naquilo que é possível, naquilo que nós conseguimos fazer. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário e haviam 2 ladrões, o ladrão que rejeitou a Jesus Cristo mostra, né, que não vai ser todo ladrão que vai aceitar Jesus. A gente não vai resolver os problemas da penitenciária. E a gente vai estar lá pregando. Tem pastores nossos que estão pregando, mas muitos não vão aceitar a Jesus. Quem é que vai resolver o problema da humanidade? Jesus. Não é partido político. Não entre com essa ilusão. Não entre com essa ilusão. E nem trabalho social. A gente faz o que faz porque amamos a Deus. E aí eu quero encerrar com o comportamento cristão na política. Jesus, como lidava com a questão política? Na sua época existiam partidos político-religiosos. Fariseus, escribas, saduceus, zelotes, sicários, essênios, herodianos. Fariseus que trabalhavam muito mais em torno da lei. E entre os fariseus haviam também diferenças. Havia uma escola de Hilel e uma escola de Shammai. Diferentes, uma mais liberal, que Paulo participou dela, que era a escola de Hilel. Gamaliel era da escola de Hilel, e Paulo aprendeu com essa escola. E a escola mais radical, que era a escola de Shammai. E Jesus Cristo, em muitas questões, ele estava discutindo as questões dessa escola. Como, por exemplo, é lícito a gente abandonar a mulher por qualquer coisa? A escola de Shammai dizia não, só em caso de adultério. A escola de Hilel dizia não, queimou feijão, carta de divórcio. Pode mandar embora. Nem feijão tinha lá, né? Mas se funcionava dessa forma. E aí o que acontece? Jesus vai dizendo qual é a posição correta. Na discussão com esses grupos. Com os saduceus, com os escribas acontece isso. Aí tentam pegar Jesus na curva. É para a gente pagar imposto? Lá estavam lá os soldados romanos ali já. Epa, o que esse Jesus vai falar aqui? E já haviam aqueles que não queriam pagar impostos. Digamos os mais revolucionários. E Jesus diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus foi colocado na parede por uma questão política, econômica. Então Jesus viveu essa questão econômica e política. E no seu grupo havia um publicano, que era Mateus, que trabalhava pelos interesses romanos, e havia um zelote, que era um grupo revolucionário, contra o Império Romano. Aliás, meio revolucionário, mais revolucionários eram os sicários. E alguns acreditam que até Judas Iscariote seria um sicário. Acredita-se que Pedro também tinha influências zelotas, né, porque andava com uma arma. Não, isso aí são suposições. Havia um partido que era dos essênios, que era mais espiritual, achava que o problema ia ser resolvido pela via mística, pelo retiro, se retirar no deserto, e alguns acreditam que João Batista teve influência desse grupo essênio. E estava todo mundo ali com Jesus, gente. Jesus, ele não priorizava a questão das ideias em detrimento das pessoas, porque ele veio salvar aquele que havia se perdido. Ele não descartava pessoas pela sua visão política e ideológica. Tanto é que muitos fariseus aceitaram a Jesus e participaram da igreja posteriormente. Fariseus iam escondidos falarem com Jesus. Então, a maneira como nós devemos lidar com a política, precisamos entender a política como Jesus realizava. Eu quero concluir. O cristão, ele possui uma dupla cidadania, uma celestial e terrena. É o nosso caso. Nós defendemos os valores do reino de Deus, é fato. Mas o cristão não defende ideias acima das pessoas. Jesus Cristo, ele se colocou para salvar pessoas e não ideias. A gente idolatra ideias.
A forma de discutir e fazer política deve ser baseada no modelo de Jesus. Jesus era empático. Você já perguntou por que um sujeito é radical? Lá, em vez de chegar e ficar dando a resposta comuna, vai para Cuba, ou reacionário, e por aí afora, você já perguntou qual é a motivação dele? Tem um irmão que se tornou extremamente radical de direita, extremista. Aí conversando com ele, sabe por que ele se tornou? Porque um assentamento do MST parou perto da casa dele e destruiu o bairro que para ele, né, era aquele bairro tranquilo, calmo, e mudou o bairro. E aquilo trouxe para ele um ódio, porque a casa dele foi desvalorizada. Ele tentou vender a casa dele, mudou, está alugando em outro lugar, não consegue vender a casa dele. Então parte da raiva que ele tem por ser extremista se deu por causa dessa questão especial. E por outro lado, eu conheci um pastor que pregava no MST, porque ele via que tinha crianças lá, tinha pessoas que precisavam ouvir o evangelho, e a lógica dele é o seguinte: eu vou pregar na penitenciária, por que eu não vou pregar nesse assentamento? Algumas pessoas vieram de situações específicas da vida. Eu não sei se as pessoas escolhem o partido ou a causa, ou eles estão dentro de uma causa já e assumem essa causa pelas suas questões, pelas suas próprias dificuldades, pela sua experiência de vida. É como a gente escolhe igreja. Quem aqui se converteu porque aqui era uma igreja batista? Eu vou lá, vou aceitar Jesus porque essa aqui é a igreja batista. Conheço as doutrinas da igreja batista. Quando o pastor Jesus falar para levantar a mão, eu vou aceitar Jesus. Que nada, a gente aceitou Jesus porque foi apresentado Jesus Cristo. A gente nem sabia quais eram as doutrinas aqui. E por que a gente ficou na igreja batista? Por causa das pessoas, das relações, do amor cristão que a gente viu. E depois a gente se tornou batista. Eu defendo a democracia e por aí afora. Agora que você defende. Se você tivesse esse mesmo amor na Assembleia de Deus, aliás, onde o pastor Jesus se converteu foi na Assembleia de Deus, né? E estou te entregando, pastor. Não sei se você falou isso para o pessoal, né? Mas se fosse na Assembleia de Deus, você estaria lá até hoje. É a questão da empatia. Então, por isso que a gente precisa mirar nas pessoas. Não adianta a gente desqualificar as pessoas por questões políticas e ideológicas. A gente precisa ter empatia. Tem que ter e na questão política, diálogo. Porque Jesus, ele dialogava com as pessoas. Um diálogo respeitoso. Jesus respeitava as mulheres. As mulheres chegavam até Jesus e Jesus falava com elas. Coisa que os rabinos não faziam. Tem que ser um diálogo construtivo. Porque você não quer ganhar apenas a pessoa nas ideias, você quer ganhar a pessoa. Entenda isso. Você quer ganhar aquele comuna para Cristo Jesus. Você quer ganhar aquele reacionário. Você quer falar de Cristo, porque nós temos duas cidadanias. Cidadania que é celestial e terrena. E aqui a gente exerce do nosso jeito, né? Buscando padrões da palavra de Deus, valores para exercer a nossa cidadania. O problema da radicalização é sacralizar o que não é santo. Não sacralize partido. Não fale que esse partido é de Deus e o outro é do diabo. Não diga isso. Porque o diabo está nesses partidos também que se dizem de Deus, de várias formas. E a graça de Deus se apresenta nesses outros partidos aí também. Quer um exemplo? Mandela, terrorista. Foi preso, 30 anos. Foi ele que ajudou a reconstruir o país depois. Juntamente com Desmond Tutu, que era anglicano, e tantos outros cristãos. Então vá lá com calma. E a preocupação com a teoria e não com a prática. Eu quero encerrar aqui porque a Inês está aqui do meu lado já deu 5 minutos a 15 minutos atrás, né? E ela vai concluir. Então eu quero concluir dizendo isso. Que política se faz como Jesus falava com as pessoas, com empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Jesus ouvia as pessoas. E nós precisamos aprender isso nas redes sociais também. Amém. Deus abençoe a todos. Pastor, vamos às questões? Amém. Nós, na verdade, recebemos várias. Eu vou tentar sumarizar algumas. Vamos começar já por essa questão mesmo de direita e esquerda. Eu vou ler uma delas.
Hoje está claro em todo o mundo que a política se divide em duas, esquerda e direita. Conforme a palavra de Deus, a mentira está prosperando e a esquerda tem feito a vontade cair por terra com suas ideologias satânicas. Isso é normal e previsível para a palavra. A pergunta: pode um verdadeiro cristão se aliar, defender ou votar em partidos que são contra as nossas regras de fé? Essa foi direta. Essa é para deixar a gente, né, numa situação difícil. Vamos pensar biblicamente, né, o que a Bíblia diz a respeito dos governos humanos. Né? Isso que ela diz a respeito dos governos humanos, ela está falando só sobre a esquerda? Quando fala dos reinos desse mundo, do governo do anticristo, a gente acha que é só a esquerda que vai ir por essa pauta? É a esquerda que está organizando isso? O capitalismo mundial, ele não busca os oligopólios. O capitalismo mundial não está a serviço dos seus próprios interesses, da guerra, do armamento, também de estabelecer núcleos de poder. Ou a gente acha que o capitalismo mundial vai fazer a vontade de Deus? Então vamos pensar. É bom a gente jogar tudo nas costas da esquerda. Mas a gente não tem que se conformar com o mundo. Será que todas as pautas da direita são pautas legítimas? Vamos pensar. Porque o que a gente tem percebido, né, por trás do capitalismo mundial, quando se pensa, por exemplo, numa política neoliberal, não vamos deixar que o mercado, que a mão invisível do mercado resolva as questões. O que acontece quando a gente deixa na mão invisível do mercado? Oligopólio. Vamos ver a questão concreta no nosso país, a questão dos bancos. Num país que tem déficits terríveis, os bancos não têm. E isso é algo que indigno, algo absurdo, porque existe muita pobreza no nosso país e muitos estão endividados com os bancos em taxas de juros que são impossíveis de se pagar. Então, a quem esses bancos estão a serviço? À esquerda? Ou se utilizam dos governos? Se aproveitam dos líderes? Porque quem é que põe os líderes? É o povo? Não. A gente tenta votar no menos pior, a gente tenta saber quais são os interesses que estão por detrás, mas a gente sabe que por detrás dos governos existem os interesses macroeconômicos. Que não tem religião nesses interesses. Tem dinheiro. A esquerda se une com o capital, a direita se une com o capital e por aí afora. Então, a questão, aí tem outras questões, que são as pautas. Né? O que a gente tem que tomar cuidado, é o que eu vejo que é uma questão do nosso tempo, de a gente chegar e dizer só existem duas posições, esquerda e direita. Será? Ou isso é um discurso de quem assumiu uma posição? A gente polarizou essa situação justamente para dizer que esses são do diabo, esses são de Deus? Como é que a gente faz essa categorização? E a graça de Deus? Ela está atuando no mundo ou só atua na direita? Olha que coisa complicada, a gente já dividiu o mundo entre céu e inferno e a gente não sabia. Pastor, é porque é mais fácil de lidar com categorias. Aquilo que eu posso, que eu não posso fazer, aí está por escrito. Eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Exato. Mas essa não é... Não é uma não posição, são polos, não tudo que é radicalismo. Não é uma posição sensata. Não é uma posição sensata. Analisa. Porque, por exemplo, as pessoas entram nas causas, não são por causa das causas em si. Uma pessoa que nasce numa favela, lá em São Paulo, onde o Estado não aparece, onde existe muita violência, muitas vezes ela entra numa pauta de esquerda,
Justamente porque está o pessoal da esquerda que está dando alguma saída para eles ali. E assim por diante. Agora, claro, né, acho que tem outras questões, talvez. Tem, pastor. Mas a gente pode aprofundar um pouco mais isso. Tem 3 perguntas relacionadas com ativismo político e limites de engajamento. Eu vou ler uma delas. Além da polarização política, é inegável que no Brasil é experimentada uma crise de autoridade. Vivemos um ambiente de absoluta insegurança jurídica e política. Como, onde e em que circunstâncias a Igreja deve protestar? A Igreja, em alguma medida, um espaço de exercício de política? Se sim, qual o limite e a oportunidade desse exercício durante as autoridades constituídas? Romanos 13. Até onde vai esse ativismo ou militância? O que Jesus nos ensina a esse respeito? Bom, olha que interessante essa pergunta, né? A gente sempre viveu em crise política e crise de autoridade. Sempre viveu. O apóstolo Paulo viveu na época do Império Romano. Você quer crise maior do que essa? Os romanos mandavam matar os cristãos. E nós, como cristãos, precisamos nos pautar pela ação de Cristo Jesus. Por exemplo, um cristão que é de um partido de direita. Eu dei esse exemplo ontem. Aí ele, de repente, é um partido extremista. E diz, olha, vamos fazer o seguinte, tal pessoa era do nosso partido, saiu do nosso partido, a gente vai desconstruir a imagem dessa pessoa. Vamos fazer militância virtual com o objetivo de acabar com essa pessoa. Aí vai. Palavras verdadeiras ou não, não interessa. A gente vai destruir a imagem dessa pessoa. Um partido de direita. Um partido com valores ditos de Deus, da família e por aí afora. Um cristão pode aceitar um negócio desse? Um cristão que está num partido desse fala, não, eu estou fora disso. Sou contra, o meu voto aqui nesse partido é para que não se faça isso, que a gente melhore esse discurso, a gente não deve fazer isso. Um cristão que está num partido de esquerda, se reúnem ali. Não, a gente tem que chegar e votar pautas a favor do aborto em qualquer estágio e de qualquer forma. Não pode ser só o aborto legal em casos de risco de vida da mãe, estupro. Não, vai ter que ser desse jeito. Eu sou cristão. Eu não posso votar isso. Eu sou contra. Quem mais é cristão? Que eu também sou. Não vai dar não, a gente é pela vida. Então essa proposta aqui no partido não pode passar, não pode entrar no plano de governo. Entendeu? Como funcionam as coisas? Porque os partidos são imperfeitos, gente. Não vamos ser ingênuos. E na questão jurídica, na insegurança, a gente tem essa insegurança jurídica, a gente vai navegar, né, com a graça de Deus, entendendo que a graça de Deus ainda está nesse mundo, gente. Esse mundo não é do anticristo ainda. Ou você acredita? Aliás, muita gente acredita que através da vacina vai ter uma nanotecnologia que vai entrar na corrente sanguínea da gente e o anticristo vai governar a gente pela nanotecnologia. Ô gente, pelo amor de Deus, isso já é uma viagem. Ah, pastor, a ideia é que a gente já, na igreja, parte da igreja já acha que está no Apocalipse. E algum problema deu, porque a gente não foi arrebatado. Né? Então acha que o domínio do anticristo. Não, existe a graça de Deus que pode trabalhar na vida de políticos, na vida de gente. Então a questão é que a militância política, e é claro, eu creio que como cristão a gente vai ter que escolher partidos que têm pautas mais condizentes com a gente. Eu não vou votar numa pessoa que é totalmente contrária à igreja, é claro. Mas eu também não posso dizer que todo mundo que está naquele partido lá é filho do inferno. Não posso. Eu tenho que sentar junto. Tenho que discutir. Porque tem pautas que aquele partido está discutindo que são pautas que o cristianismo também aceita. Por exemplo, a questão de uma política pública. Na Bíblia diz, Senhor, que eu não seja muito rico a ponto de me afastar de Ti, e que eu não seja pobre ao ponto de roubar. Então, um partido que se preocupa com as questões sociais, com a pobreza, é um partido que nesse aspecto está correto. E a gente tem que lembrar o outro partido que às vezes não lembra disso, que isso tem que estar na pauta.
Que a gente tem que ter políticas públicas para resolver o problema aqui no nosso país, porque a violência no nosso país, que mata mais de 100 mil pessoas por dia, não é normal. Por ano, não é normal. Não é normal um negócio desse, gente. A gente mata mais do que a Europa inteira, Estados Unidos e Canadá. E pega a Rússia também. Não tem sentido um negócio desse. Então, qual que é o problema que faz com que surjam pessoas assim? Você pode dizer impunidade. A Bíblia fala sobre impunidade. Um partido de direita que trabalha essa questão de impunidade está correto. Mas tem a questão da pobreza também. E a política trabalha esses contrários. Lá na Câmara, a gente vai discutir, as pessoas vão discutir isso. Os índices de violência, como a gente vai resolver isso? Agora, gritando um com o outro, a gente não vai resolver. Dizendo, vocês são do capeta, ou vocês são reacionários, vocês são fundamentalistas, ou o que seja, a gente não vai resolver isso, a gente vai patinar como país. Né? Até porque a salvação não tem a ver com o que o indivíduo pensa, né? Tem a ver com o coração. Eu só vou fazer uma última questão, em relação àquilo do racismo que o pastor falou. Sim. No caso do Carrefour, já era sabido que o indivíduo era marginal, com extensa ficha policial. No dia agrediu dentro do mercado a companheira, não era esposa, e na saída agrediu o segurança também, gerando uma reação com desfecho trágico. Ficou evidente que não foi racismo, mas a mídia há 2 dias só mostra esta versão, enganando a opinião pública e trazendo prejuízo incalculável à empresa em questão. Como nós, cristãos, devemos nos portar diante de tanto engano, desinformação, evitando tratar estes temas nas nossas igrejas. Isola essa questão do Carrefour. Você que não acredita que foi uma questão de racismo, porque realmente parece que não ficou evidente, não sei se os juízes vão estabelecer lá um crime de racismo. Não sei. Mas isola essa questão do Carrefour. São 53% de negros no país. Faz o exercício de olhar, de simplesmente olhar com o pescoço assim. E procura os negros numa faculdade de medicina. Procura a representação dos negros na Câmara de Deputados. Procura a representação dos negros na elite brasileira. Alguma coisa aí tem. Pergunta por que existem gerações de empregadas domésticas negras. A avó era empregada doméstica, a mãe se tornou empregada doméstica e a filha se tornou empregada doméstica. Pergunta. Às vezes a filha fez magistério, fez pedagogia, ou fez um curso de secretariado, mas volta a ser empregada doméstica. Então existe um problema sério que vem desde a escravidão, que precisa ser enfrentado. Nós, como cristãos, podemos perceber, não, isso é discurso da esquerda, que é uma pauta da esquerda justamente para dividir as pessoas, é a tática da esquerda dividir para conquistar. Pode ser. Mas e outro lado? Não existe esse problema? Não é um problema isso? Como cristãos, né, a gente não vê que lá no Apocalipse vai ter gente de toda língua, de toda raça, de toda nação, que todos foram criados por Deus, todos que aceitam Jesus Cristo, dependendo da sua raça, da sua condição, são filhos de Deus. Então por que aqui nessa terra a gente não pode tentar ver esse problema e trabalhar de uma forma mais incisiva? Porque na estatística de violência, dessas 100 mil pessoas que morrem, a grande maioria são negros. E policiais também, hein? Policiais morrem muito, né, no enfrentamento dessa situação. Policial é bucha de canhão, está lá, ali para tentar resolver os problemas, tenta resolver, porque isso não é um problema policial apenas, não é só prender pessoas. Lá em São Paulo, por exemplo, nós tínhamos 3 meninos que vinham de uma favela lá de Diadema para a igreja. Quero encerrar com isso, né? Acho que é a última pergunta. Não, pastor, vai ser essa pergunta mesmo. Pode ser?
Só deixa eu encerrar com essa história. 3 meninos, foram menino até. Os nomes até eram diferentes, não vou falar por uma questão de ética. Mas a avó cuidava deles, porque o pai morreu, foi morto pela polícia. A avó até hoje frequenta a igreja, mulher de oração. Esses meninos frequentaram a escola bíblica dominical, eles foram ensinados pela gente. O maior foi batizado, mas os 3 estão envolvidos no crime. Um foi preso, eu fui na cadeia ali, né, para chegar e ver o que aconteceu, na delegacia de polícia. Outro foi preso em Taubaté, foi solto agora. E o outro menino também, usuário de drogas, terrível, porque a influência da comunidade na vida dele foi terrível. Ah, pastor, mas se fosse um menino de classe média, ele poderia estar indo nos bailes, poderia estar fazendo coisas erradas, mas não seria preso, porque o nível de maldade a que ele seria exposto seria muito menor do que esses meninos que foram expostos. Enquanto que o menino da classe média, a transgressão dele é encher a cara e voltar bêbado para casa, a transgressão do menino que está num ambiente, né, de criminalidade é ser aviãozinho, levar droga para alguém. Então a Bíblia fala sobre isso, que eu não seja pobre ao ponto de roubar. A pobreza é um problema. E na questão do racismo, como é que se resolveu a questão da libertação dos escravos? Colocando nas periferias, de onde grande parte dos negros ou descendentes deles estão. Ah, pastor, mas tem o pobre branco? Tem, claro que tem que resolver esse problema. Mas os negros sofrem e sofreram mais por causa do racismo que é chamado racismo estrutural. Agora, pode-se negar isso. Tem negros que negam isso também. Que dizem, não, pastor, através do trabalho eu resolvi essa situação. Né? Mas é um problema do país ou não é? Essa questão do Carrefour vai ser discutida, os juízes é que vão avaliar se houve racismo ou não. Eu não tenho essa capacidade. Né? A mídia, ela faz isso, não é?